Daniel na cova dos leões. Quando Deus permite que você seja colocado em uma situação vulnerável, aonde você não pode fazer nada, você é submetido a essa situação, porque Daniel não se encontrava nele nada para o acusar. Daniel era excelente na sua conduta e nas suas ações. E o inimigo da alma levanta um decreto para a vida de Daniel. Mas Daniel, o que a alma de Daniel toma de decisão no momento que chega a informação sobre o decreto? O decreto que ele seria lançado na cova dos leões. Leões ferozes e famintos. Com certeza ele sabia. Mas o que Daniel fez? Daniel pensou: eu vou falar com Deus. Porque essa foi a ação de Daniel. E uma ação, antes de ser uma ação, primeiro é um pensamento. Então tenha calma nessa situação. Antes de dar um passo, pense primeiro. Não haja na emoção. Daniel podia ter ido falar com o rei. Daniel podia ter dado lugar ao desespero e fazer questionamentos contra o decreto e se aborrecer. Mas não. A palavra diz que Daniel, lá no 6:10, então, quando Daniel soube, o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa fazer o que ele sempre fazia: conversar com Deus, falar com Deus. E eu acho incrível que a palavra diz, né, com a janela aberta, ele ficava com seus olhos olhando para Jerusalém. Ou seja, Daniel estava cativo, né? Nós sabemos, na Babilônia. Mas ele não se esquecia de onde ele era. Ele estava com seus olhos em Jerusalém, com seus olhos em Deus. E ele sabia do decreto. E a palavra diz: com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Deu graças. Deu graças. Em tudo dai graças. Tá vendo como é uma alma firme, né? Se submeter a Deus. Ele se ajoelhou, ele foi conversar com Deus. E o que a palavra te promete, o que ela te garante. Por isso que é importante o seu coração, o seu cérebro está cheio da palavra de Deus. A palavra te garante que você se submete a Deus, resiste e o inimigo vai fugir. O diabo vai fugir. Então Daniel fez isso. Ele pensou: vou falar com Deus. Ele dobrou seus joelhos, manteve seus olhos em Jerusalém, em Deus. Isso. E ele fez repetidas vezes, aqui diz 3 vezes, né? E para piorar a situação, além dele ser lançado dentro de uma cova, lá no verso 17 diz assim, do 6:17, que coloca-se uma pedra. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E lá no 22 diz que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para não ferir Daniel. Porque em Daniel foi encontrado inocência e nenhum mal ele tinha feito para o rei. É isso que diz lá em 22. Então, irmãos, quando a situação difícil chega e, humanamente falando, não podemos fazer nada, às vezes um laudo, um filho que
que resolve para um caminho que você não gostaria. Às vezes alguém que chega e diz: vou acabar o meu casamento. Alguma amizade que você confiava e de repente te abandona. Eu não sei, né? Às vezes uma empresa que você criou tanta expectativa e aquele lugar ali é mau e você não tem como sair, você tá preso, como Daniel preso, né? Como Daniel tá numa situação vulnerável, né? Mas tenhamos a atitude de Daniel. Se fosse nos tempos de hoje, né? Se fôssemos lançados numa cova de leões, será que pensaríamos, vou falar com Deus? Ou será que gritaríamos nas redes sociais? Ou será que gritaríamos, né? Com a autoridade, iríamos, né, buscar no nosso amigo, buscar em outras coisas? Mas não iríamos diretamente para Deus. Mas Deus salvou Daniel de ser devorado pelos leões e o nome de Deus foi glorificado. Se Deus não te livrou do decreto, é porque nessa situação o nome dele será muito glorificado, porque o que ele irá fazer é demais, é poderoso, é algo que todos irão reconhecer. Só pode ter sido Deus. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não tem como pensar que foi outra coisa. Todos estavam vendo. Colocaram uma pedra, ele não tinha como sair daquela situação. Ele não tinha. Se Deus não interferisse. E aí a importância do seu relacionamento com Deus, de uma integridade, porque Daniel era excelente nas suas ações e condutas. Entendeu? Então ele tinha coisas boas no seu coração. Ele tinha informações boas, formava pensamentos, porque as ações e a conduta já é o produto final. Entendeu? Dos pensamentos que a sua alma formou. E não tenhamos medo da situação difícil. Não vamos ficar paralisado, né? Mas confiar na palavra de Deus, porque a palavra garante que Deus enviará anjos para te guardar. Que Deus não dorme, né? O que diz em Salmo 121, e nem cochila. Lembra lá de Amã, que preparou o quê? Uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu foi lá tirar satisfação? Não, irmãos, porque o propósito de Mardoqueu era maior. Havia um decreto sobre o povo de Deus. Então, se Mardoqueu morresse, tudo bem, mas ele não estava focado nele, pensando se ele ia morrer, se iam matar ele. Ele estava focado em salvar o povo de Deus do decreto de morte. Então, que você hoje decida, em nome de Jesus, aquiete a sua alma, tenha paz na sua alma. Não se desespere diante dessa situação, mas escolha falar com Deus, ficar na sua presença e aguardar o livramento, a glória de Deus sobre essa situação. E que o Senhor te abençoe.